Hoje nós vamos falar dos principais processos envolvidos nessa função cognitiva, que é a memória, e tentar decifrar um pouco melhor quais são os processos neurais que levam à produção desse tipo de comportamento, qual é o tipo de limitação que esse tipo de comportamento tem e caminhar um pouco também sobre as lesões que estão associadas às mudanças de comportamento de memória. Bom, o que é memória? Memória, a gente pode entender memória como sendo um mecanismo, um conjunto de mecanismos e processos que acabam moldando a nossa experiência e acabam moldando o nosso comportamento. A memória é uma coisa muito mais fundamental do que um mecanismo simples de armazenamento de dados, mas a gente vai entender a memória como um processo que é muito mais dinâmico do que um processo estático de armazenamento de dados. Ele é dinâmico no sentido de que ele se transforma com o tempo. Ele é dinâmico no sentido que o que você lembra daquilo também se transforma com o tempo. Ele é dinâmico porque você pode, de certa maneira, treinar esse sistema. Então, a gente vai tentar, hoje, entender o sistema de memória como algo que tem uma importância social muito grande, a memória, no sentido de que a memória é o que, de alguma maneira, nos faz caminhar adiante no que diz respeito ao que a gente consegue desenvolver. No fundo, a ideia de que a gente constrói as coisas em cima de ombros de gigantes traz essa ideia de que é a memória que possibilita esse tipo de construção. Se a gente não tivesse memória, a gente, na verdade, nunca teria inventado a roda. Se tivesse inventado a roda, inventava a roda todo dia. A memória, de certa maneira, é a função que a gente tem que permite com que a gente viaje para trás e viaje para frente, que reconstrua o presente e que imagine o futuro. É a memória que está relacionada diretamente a esse processo e a essa possibilidade de imaginar o futuro. Eu acho essa frase muito interessante do Turing, que ele diz que o ato de lembrar de algo que aconteceu conosco anteriormente é reviver o contexto daquela experiência passada no presente. O que a ciência fez até agora para tentar estudar a memória, num primeiro momento, foi tentar quebrar a memória, mais uma vez, em vários pequenos componentes de memória, e a partir desses vários pequenos componentes de memória, tentar entender, como é que esses componentes ocorrem, então tentar entender tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista das neurociências, como é que esse sistema ocorre, e tentar entender como é que a gente consegue manipular esse sistema, como é que a gente separa os vários componentes de memória. Então a gente pode separar as memórias com relação ao momento que aquela memória ocorre, ou por quanto tempo aquela memória está acessível. O tempo que aquela memória demora para se formar e está relacionado também ao tempo que aquela memória está acessível para a gente, aquela informação está acessível para a gente, faz com que a memória seja dividida em dois grandes grupos. É o que a gente chama de memória de longo prazo e de memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela muitas vezes é confundida com outro tipo de memória, que a gente chama de memória de trabalho, que eu vou falar para vocês já já, e a gente vai entender um pouco melhor que talvez a gente não deva confundir memória de curto prazo com memória de trabalho, embora fenomenologicamente seja muito difícil a gente separar uma da outra. Então, do ponto de vista do tempo, as memórias elas são agrupadas em memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. As memórias de longo prazo, elas por sua vez são separadas em dois tipos de memória no que diz respeito ao acesso consciente que você tem daquelas memórias. Então, se o acesso que você tem daquelas memórias é consciente, você consegue declarar, você consegue explicitar aquelas memórias, essa memória é o que a gente chama de memória declarativa ou memória explícita. Se eu não consigo declarar aquela memória, então se eu não consigo ter acesso consciente àquela memória, essa memória é o que a gente chama de memória não declarativa ou memória implícita. Por sua vez, a memória declarativa ou memória explícita, ela é dividida em dois outros grandes grupos de memória que dizem respeito à noção de espaço e tempo que aquela memória foi construída. Então, se existe uma relação de espaço e tempo em que aquela memória foi construída, a gente chama essa memória de memória episódica. Se não existe essa relação de espaço-tempo, a gente chama essa memória de memória semântica. Qual o objetivo da aula de hoje? É
a gente passar por essa primeira parte aqui do que são as memórias. Tanto a memória de curto prazo, como as memórias de longo prazo do tipo declarativa. Hoje a gente não vai entrar nas memórias não declarativas. Eu termino a aula de hoje dando um exemplo de uma memória não declarativa, de uma memória implícita, que puxa o gancho para a próxima aula. Então isso aqui traz um panorama geral do que a gente vai ver na aula de hoje, começando por memórias de curto prazo ou memória de trabalho. Qual é a diferença entre a memória de curto prazo e a memória de trabalho? E qual é a definição de memória de curto prazo e de memória de trabalho? Então, a memória de curto prazo seria um mecanismo pelo qual eu consigo manter uma informação por um determinado intervalo de tempo. Essa memória de curto prazo, ela está associada ao processo de manutenção daquela informação. A memória de trabalho, por sua vez, é um outro construto que diz respeito a como essa informação que você conseguiu manter pode ser manipulada. O que é a memória de trabalho, efetivamente? Como é que a gente consegue definir e como é que a gente consegue extrair informações da memória de trabalho? A gente pode pensar na memória de trabalho como sendo um sistema ativo, e é um sistema pelo qual o indivíduo tem a capacidade de armazenar a informação por um determinado intervalo de tempo curto e limitado, mas esse intervalo de tempo, mesmo sendo curto e limitado, ele é suficiente para fazer com que o indivíduo consiga manipular aquela informação, e em manipular essa informação, a gente consegue realizar um procedimento sobre esse elemento de memória. Exemplo da memória de trabalho, eu pedi para vocês somarem 2 mais 2. Então, para você conseguir somar 2 mais 2, você precisa ter a habilidade de reter essa informação 2 por algum tempo, reter a outra informação 2 por algum tempo, e depois fazer uma outra operação com esses dois números que vão dar origem a um dado resultado. Percebam a diferença entre, conceitualmente, do que é a memória de trabalho do que é efetivamente a memória de curto prazo. Nesse paralelo que a gente sempre faz entre computador e cérebro, né, e aí no caso da memória acaba sendo um paralelo mais próximo, de certa forma, porque a gente entende o conceito de memória dentro do computador, a gente entende o que é guardar informação dentro de um chip, né? A gente entende como é que eu codifico uma informação, no final das contas, né? A linguagem binária permitiu fazer com que a gente entendesse como codificar a informação e como decodificar a informação e como transmitir informação e tudo isso. A memória de trabalho, ela é esse componente que dentro do computador a gente associaria a essa memória de de acesso rápido, mas de capacidade limitada, como a memória RAM, que a gente tem no computador. Então, a memória RAM é uma memória que lhe possibilita acessar temporariamente um banco de dados maior, que seria o seu HD, por exemplo. E aí você vai lá, acessa, traz aquela informação para essa memória mais fluida, para esse processo de memória mais fluido, esse processo de memória mais... E aí você consegue operar essa informação. Eu acho que com esses exemplos fica mais claro essa distinção que é importante que a gente faça, pelo menos conceitualmente na nossa cabeça, do que é a memória de curto prazo e que é a memória de trabalho. O problema é que a gente nunca tem memória de curto prazo acontecendo sozinha. A memória de curto prazo, quando você manda uma coisa para a RAM do computador, já é para você fazer alguma coisa com aquela informação. Aquela informação não chega na memória de trabalho para nada. Então, nesse espaço de memória em que você tem acesso rápido àquela informação, é um espaço de memória que, para você ter esse acesso mais rápido a essa informação, você paga um preço que é ter um limite de informação que você consegue colocar dentro desse processador de acesso rápido. Então, a memória de trabalho, ela também traz uma informação importante para a gente, que é a limitação desse sistema. É entender que o sistema memória e memória de trabalho é um sistema
limitado, e limitado por um número mágico. Então vocês já devem ter ouvido falar que tem um número mágico de 7 elementos que você consegue manipular ao mesmo tempo na sua memória de trabalho. 7 mais ou menos 2. Esse é um número mágico que existe e que parece que alguns experimentos têm mostrado que, primeiro, a gente consegue, esse é o número de itens que eu consigo manter na memória de trabalho, e segundo, que esses itens eu consigo manter na memória de trabalho por aproximadamente 30 segundos no máximo. Qualquer coisa superior a 30 segundos, para que você mantenha na memória de trabalho, você vai ter que fazer um exercício, recobrar aquela memória. Então, você vai ter que ficar voltando para aquela memória o tempo inteiro, para que você consiga lembrar daquela memória. Quando que isso acontece muito claramente? Por exemplo, quando você está nadando numa piscina. Se você estiver nadando numa piscina contando voltas, rapidamente você vai chegar num determinado momento que você vai dizer, eu estou no 3 ou estou no 4? Essa é a terceira ou é a quarta volta? É uma forma que você faz para manter a ideia de que aquilo é a terceira volta. É você, enquanto você está nadando, você vai ficar dizendo, essa é a terceira volta, 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 até eu chegar de volta. Quando eu chegar de volta, eu vou para a quarta volta. Aí eu vou ficar, essa é a quarta volta, essa é a quarta volta. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo aquela informação de volta para a memória de curto prazo, e garantindo que aquela informação continue disponível para mim. Esse exemplo, esse exemplo da gente ficar contando de novo as voltas da piscina, ou enfim, ou tentando contar algo que é meditação, por exemplo. Quando você está meditando e aí a ideia é você respirar e manter a sua atenção na sua respiração e contar de 1 até 7 várias vezes. Tem um determinado momento que você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí você vai embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e vai embora. Você perde a capacidade de ficar guardando aquela informação e aquela instrução na sua memória. Boa parte da informação que a gente tem desse sistema de memória de trabalho vem desse teste, é um teste muito famoso, Digit Spam Memory Test. É um teste que você tem que fazer, tentar lembrar a maior quantidade de dígitos que vão ser apresentados para vocês em sequência. Então, eu trouxe aqui um teste para vocês e eu queria pedir para vocês fazerem a seguinte coisa. Eu vou apresentar para vocês um conjunto de números e quando eu terminar de apresentar esse conjunto de números, vocês vão ter que dizer simplesmente qual foi a ordem dos números que eu apresentei. Esse é o Digit Spam Memory Test. Vamos começar. Foi? Foi isso? Foi. Massa. Quantos dígitos tem aí? Tem 5, né? 5. Vamos aumentar 2 agora. Com 7. Foi? Mais difícil? Foi. Foi mais difícil? Um pouco mais difícil. Isso, exatamente. A gente cria... O que vocês fizeram foi criar truques. Automaticamente a gente vai criando truque que fez com que ela, ao invés de ter que decorar 7 itens, ela passou a ter que decorar 3, 4 itens. Isso é um truque que se chama chunking. Então isso é chunking. Então ao invés de você decorar todos os números de uma vez, você decorar os 9 números, você vai fazendo chunking. Esse é um exemplo que eu encontrei, achei um exemplo super incrível desse inglês chamado Stephen Wiltshire. Ele é um artista, um arquiteto, um autista savant, que tem essa habilidade de uma alta performance em memória de trabalho. E o que o Wiltshire consegue fazer é, a partir do momento que ele vê uma representação
ou um landscape de uma cidade, ele olha o landscape da cidade uma vez e ele reconstrói aquela cidade todinha. Então ele tem uma memória espacial, memória de trabalho espacial, muito mais robusta do que a memória espacial da maioria das pessoas. Isso aqui é um desses exemplos de uma dessas imagens que ele memorizou. Tem um exemplo que ficou famoso também por ele, que ele sobrevoou a cidade do México de helicóptero, pousou e desenhou a cidade do México todinha. Então ele sobrevoou a cidade do México uma vez de helicóptero e desenhou a cidade do México. E aqui para ter uma ideia do tipo de, enfim, olha a quantidade de detalhe. Quatro dias. Olha o detalhe dos prédios agora. O processo de memória de trabalho é um processo, como a gente viu, que é capaz de operar a informação na ordem de segundos, geralmente, né? Então, pegar aquela informação. É dessa maneira que foi pensado o primeiro modelo de memória de trabalho, por esses dois pesquisadores, Baddeley e Hitch. O que esse modelo de memória de trabalho nos fala? Que a gente tem nesse modelo três grandes áreas. É o que ele chamou de loop fonológico, loop visoespacial e uma central executiva. Então a ideia é de compreender que a memória, dependendo do tipo de memória, espacial ou verbal, essa memória tem representação e mecanismos distintos. Existem dois processos na memória de trabalho que se comunicam entre eles, mas que não necessariamente processam o mesmo tipo de memória, o mesmo tipo de informação. Esse modelo, ele evoluiu ao longo dos anos, e essa seria a forma mais atual, talvez, desse modelo, em que vocês conseguem encontrar o executivo central. Esse executivo central agora ele foi dividido em duas fases. Ele foi dividido numa primeira fase, que é a fase de atenção. Ele foi dividido numa segunda fase, que tem a ver com as funções executivas. Essas duas fases, as funções executivas e a atenção, elas juntas formam o que o Baddeley chamou de executivo central. A outra alteração que tem nesse circuito, então vocês vejam que o executivo central ele se comunica com essas duas alças, a alça visoespacial e a alça fonológica, e existe no meio dessas duas alças, ele criou
o que foi chamado de buffer episódico. Então, o buffer episódico seria basicamente uma parte do processo que permite a comunicação e a integração direta dessas duas alças. Uma vez que essa informação ela é coordenada entre essas duas alças, ela é articulada pelo sistema executivo central, de tal maneira a conseguir manipular aquela informação. Então, em outras palavras, eu tenho informações fonológicas, eu tenho informações visoespaciais. Essas duas informações elas são integradas por um buffer que ele chamou de buffer episódico, que integra essas duas informações. E uma vez integradas essas duas informações, essa informação então ela é transformada numa informação coerente, e depois de transformada numa informação coerente, ela pode ser manipulada por esses sistemas. Beleza? Esse é o modelo mais, eu diria, recente do modelo de Baddeley, e isso é a representação desse modelo no cérebro humano. Então, quais seriam as estruturas que participariam dessas diferentes etapas desse modelo de atenção? Então, a gente teria um loop fonológico formado pelas áreas de Broca e Wernicke. A gente teria um loop visoespacial formado pelo córtex visual e por alças frontais. E a gente teria um controle de atenção. Então, esses dois controles, o controle de atenção e a central executiva, elas estariam associadas a regiões do córtex pré-frontal e do cíngulo anterior. ACC é Anterior Cingulate Cortex. O lobo parietal seria a estrutura responsável por esse episodic buffering, ou seja, para fazer uma relação entre a informação visual, visoespacial e a informação verbal, e seria integrado pelo córtex parietal. Então, esse aqui é o modelo mais atual que a gente tem de memória de trabalho, o que traz para a gente duas características importantes, porque notem que aqui, nesse momento, primeiro, a gente não tem um envolvimento de estruturas que são estruturas sabidamente participantes do processo de memória, como, por exemplo, o hipocampo. Então, o hipocampo é a principal estrutura, como a gente vai ver já já, é a estrutura mais consistentemente envolvida em processos de memória. Então, o primeiro detalhe do modelo é que não existe uma relação com o hipocampo no modelo de memória de trabalho. E a segunda informação é que essas estruturas que participam da memória de trabalho, em boa parte, são estruturas que estão associadas à manipulação da informação. Então, são estruturas que estão associadas a como você, uma vez que você detecta, você tem o buffer daquela informação, como que você faz para manipular aquela informação. Então, de certa maneira, boa parte dessas regiões associadas à memória de trabalho são regiões que estão associadas a esses processos de manipulação da informação que acontece durante os processos de memória de trabalho. Bom, memória é algo que a gente esquece. Então, uma das características de memória é que memória é transitória. E uma das primeiras pessoas a estudar esse processo de esquecimento ao longo do tempo foi esse alemão, o Hermann Ebbinghaus, e o que ele fez foi tentar entender o tempo de retenção que a qualidade da retenção de uma determinada informação ao longo do tempo. Então, quanto daquela informação que foi apresentada num determinado momento, eu consigo reter ao longo do tempo. O que se percebe claramente é que essa curva ela tem um decaimento quase exponencial. Note que logo 20 minutos depois da primeira apresentação, aquela informação tem uma redução significativa no que você consegue lembrar daquela informação. Então, você só consegue lembrar aproximadamente 60% daquela informação inicial, até que um dia depois você está em 33%, então já caiu a 1/3. Um mês depois, aquela informação ela é retida da ordem de 20%. O Ebbinghaus também percebeu que a partir do momento que você fortalece aquela informação novamente, então quando você faz novos treinamentos daquela informação, você ganha aquela informação novamente e ela passa a cair com o tempo, até que você tenha um novo estímulo de repetição
e esse estímulo de repetição faz com que você ganhe a habilidade de reter aquela informação e perca aquela informação com o tempo. Mas note que com repetição eu vou melhorando a minha habilidade de reter aquela informação por mais tempo. Então, se vocês fizessem o teste do SPAN com 7 algarismos 5 vezes, ao final da 5ª vez, vocês provavelmente vão estar melhor do que... Se você fizer com 20 algarismos, você vai melhorando. Com 20 algarismos, da primeira vez você vai lembrar 6, da segunda vez você vai lembrar 7, da terceira vez você vai lembrar 8 e assim por diante. Então, isso significa que a repetição tem um efeito significativo sobre os processos de memória de curto prazo e de memória de trabalho. Bom, uma vez que a gente teve acesso a essa memória num primeiro momento, essa memória ela passa para uma outra fase desse processo de memória, que é o que a gente chama de memória de longo prazo. Acho que todo mundo lembra desse filme, que eu esqueci o nome agora. Como é o nome? É muito maravilhoso. Divertidamente. É Divertidamente, exatamente. Minha memória de longo prazo aqui no zero. Eu lembro do filme, mas não lembro do nome do filme, exatamente. Bom, enfim, mas todo mundo lembra que tem essa passagem do filme em que ela entra dentro do que seria um reservatório de todas essas memórias que ela tem, esse grande banco de memórias. E essa é uma associação que a gente faz muitas vezes com a memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo seria aquela informação em que você tem a possibilidade de armazenar aquela informação por mais tempo. E uma vez que você tem a habilidade de armazenar essa informação por mais tempo, você também tem a habilidade de recobrar essa informação por mais tempo. Então, a ideia da memória de longo prazo é que ela é um tipo de memória que, por um lado, ela tem uma maior robustez no que diz respeito ao tempo que você consegue armazenar aquela memória, mas ela é uma memória que ela é fluida no sentido de que ela se transforma também com o tempo. Então, uma segunda característica de memória é que a memória não é um traço estático. A memória ela é um traço dinâmico. A memória ela é algo que ela é falseável. A memória ela é algo que o que você lembra de alguma coisa, quando você lembra de alguma coisa, o que você está lembrando já é uma historinha que você criou. Então, memória é uma habilidade extremamente limitada e dinâmica. Então, uma diferença que existe entre a memória de longo prazo, efetivamente como a gente conhece, e esse tipo de metáfora que você vê muitas vezes na literatura, como um grande buffer em que a informação está lá, ela carece de rigor, basicamente porque essas memórias elas estão mudando e se associando o tempo inteiro. E aí você, inclusive, cria o que é conhecido por falsa memória. Então, a falsa memória é um tipo de processo em que você cria memórias que, na verdade, aquela memória não existe. Você criou aquela memória por distorção e associação espúria. Bom, onde é que a memória de longo prazo, então, se localiza dentro dessas funções de memória? Um modelo importante para a gente compreender onde a memória de longo prazo estaria dentro desse cenário de memória, vem desse modelo de multi-store, chama multi-store model, modelo de multicompartimento de memória. Então, esse modelo de multicompartimento de memória, ele cria ainda uma outra memória, que é o que a gente chama de memória sensorial, que acontece antes da memória de curto prazo e antes da memória de longo prazo. O que seria essa memória sensorial? A memória sensorial, ela é uma memória dos processos perceptivos mesmo, das características físicas daquele estímulo. Então, a memória daquelas características físicas que você vai armazenar por menos de 1/4 de segundo. Então, 250 milissegundos é a estimativa de tempo que você mantém aquela informação sobre o que você chama de memória sensorial. Essa memória, então, ela é rapidamente esquecida ou transferida para a memória de curto prazo, modulado basicamente pelos processos de atenção. Então, o processo de atenção aqui, ele modula a possibilidade dessa memória sensória se transformar numa memória de curto prazo.
Então, essa memória de curto prazo, ela pode se transformar numa memória de longo prazo a partir de um processo de codificação. Então, eu transformo a memória de curto prazo nesta memória de longo prazo, codificando essa memória em uma informação de representação neural que pode ser guardada por tempos mais longos. Tanto a memória de curto prazo como a memória de longo prazo, ela pode sofrer influência do que a gente chama de repetição. Então, a repetição é o que a gente viu na memória de curto prazo, mas ela também pode acontecer na memória de longo prazo. Você lê uma coisa e você repetir aquilo lá que você leu, naturalmente você vai fazer com que aquela informação ela seja mais fielmente armazenada nesse compartimento de memória que seria a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela, como a gente viu antes, ela pode ser basicamente icônica, então ela pode ter relação com imagem ou ela pode ter relação com linguagem propriamente dita, com aquela alça fonológica, então verbal. Então a memória de curto prazo ela é dividida basicamente em memória de curto prazo visoespacial e em memória de curto prazo verbal, caracterizando aquelas duas alças do modelo de Baddeley, quando ele associou o executivo central à alça fonológica de um lado e à alça visoespacial do outro lado. Uma vez que essa memória, então, ela é codificada em memória de longo prazo, ela ganha, então, a possibilidade de ser armazenada por mais tempo e de ser recobrada por mais tempo e em outros momentos. Então, do ponto de vista de memória, a gente pode entender a memória como um processo de codificação, um processo de consolidação. Então, o processo de codificação é o processo que eu vou transformar aquele estímulo em um código de memória, eu vou codificar aquela informação. E aí a codificação ela acontece tanto em memórias de curto prazo quanto em memórias de longo prazo. Eu preciso codificar aquela informação. Quando eu codifico essa informação, se eu transfiro essa informação para a memória de longo prazo, isso significa eu entrar num processo de consolidação de memória. Então, eu consolido aquela informação, em outras palavras, eu transformo aquela informação em algo mais estável, em informação mais estável no nosso cérebro. Isso é o que a gente chama de consolidação. O armazenamento dessa informação consolidada, então, seria o próximo passo. Uma vez que eu tenho essa informação consolidada, a partir, por exemplo, de vários processos de repetição ou o que quer que seja, eu consolido essa informação. Tenho a possibilidade, então, de armazenar essa informação para que essa informação, então, eventualmente seja decodificada quando eu precisar dela. Quando eu precisar trazer essa informação, lembrar o nome de alguém, lembrar alguma situação, lembrar algum processo, eu estou fazendo um processo de decodificação, que é transformar aquela memória em algo que é ciente a mim e que eu consigo eventualmente manipular aquela informação de novo, usando a ideia da memória de trabalho, da memória de curto prazo e da memória de trabalho. Voltando para aquele slide, o que a gente viu até agora foi essa parte de baixo, de memória de curto prazo, memória de trabalho. A gente agora avançou para tentar compreender um pouco melhor o que é necessário para que uma memória se transforme numa memória de longo prazo. A memória, então, de longo prazo, essas memórias consolidadas, elas podem ser consolidadas de duas formas e recobradas de duas formas, decodificadas de duas formas. Ou ela é uma memória que a gente chama de memória declarativa e explícita, ou é uma memória não declarativa e implícita. A gente vai falar agora das memórias declarativas e explícitas, então memória de longo prazo declarativa. E as memórias declarativas, elas podem ter basicamente duas formas, o que a gente chama de memória episódica e de memória semântica. Como o próprio nome indica, a memória episódica, ela está vinculada à capacidade que a gente tem de lembrar de acontecimentos específicos. Então, ela está associada à capacidade que a gente tem de lembrar de acontecimentos específicos que carregam
3 informações: o que, quando e onde. Então, se é uma memória que contém as características de o que, quando e onde, a gente associa essa memória ao que a gente chama de memória episódica. A memória episódica, ela tem um sub-ramo da memória episódica, pela importância que essa memória tem, que é o que a gente chama de memória episódica autobiográfica. Então, a memória episódica autobiográfica se refere a episódios, a eventos que aconteceram na sua vida. Então, episódios que você lembra que aconteceram com você mesmo. A importância da memória autobiográfica, ela é tão grande que há grupos de pesquisa que se dedicam exclusivamente a compreender melhor os mecanismos que levam ao aparecimento de memórias autobiográficas, que carregam um certo nível de sutileza com outro tipo de memória episódica quando você não está presente naquela cena, quando não é uma memória autobiográfica. Então, a memória episódica, ela é, de alguma maneira, o resultado da associação dessas 3 coisas, associação do que, quando e onde, que é basicamente quem estava naquele episódio, o contexto que aquele episódio aconteceu e quando aquele episódio aconteceu. De tal maneira que essa memória ela pode ser recobrada como um evento único. Eu entendo a memória episódica como algo que carrega uma informação contextual única e que faz sentido. A memória episódica, então, ela é uma das formas de memória que está mais bem descrita e estudada na literatura, porque boa parte da memória que a gente tem é memória episódica, e boa parte dessa memória episódica é memória autobiográfica. Então, boa parte dos estudos que a gente tem de memória episódica vem de casos de pacientes que sofreram lesões em alguma região do cérebro. E essas lesões nessas regiões do cérebro levaram a transtornos, a déficit de memória episódica. Então, no fundo, é a possibilidade que a gente tem de estudar memória episódica baseada no que a gente chama de amnésia. A amnésia é a ideia de você modificar a estrutura daquela memória de tal maneira que aquela memória deixa de ser uma memória. Você não consegue, aquilo lá não é mais uma informação que você consegue recobrar. A gente vai ver aqui um caso de uma pessoa que não tem memória episódica nenhuma. Então, ele não tem um tipo de memória, mas ele tem preservado um outro tipo de memória. Então, isso para trazer para vocês a noção também que essa separação que a gente faz em vários tipos de memória não é uma separação aleatória, uma separação de conveniência. É uma separação que está associada aos processos cognitivos subjacentes a essas memórias, bem como as áreas e as estruturas cerebrais que estão envolvidas nesses processos de memórias distintos. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. One man is consigned to live entirely within the present, with terrible consequences. Clive Waring has the worst case of amnesia ever known. 20 years ago, he lost his memory. And now his wife, Deborah, is the only person he recognizes. Então, essa é a esposa dele. Faz 20 anos que ele teve essa lesão e ele tem um caso de amnésia anterógrado muito significativo e ela, a esposa, é a única pessoa que ele consegue reconhecer. Então, isso é a esposa chegando em casa. Tão bonitinho, gente, olha. Less than 30 seconds memory. And sometimes it's as little as perhaps 7 seconds. It's as little as a sentence. I'm going to see your sister, Adele. Her daughter's got married recently in New Zealand. Aí agora que ele pergunta, eu vou ver a filha da sua irmã que acabou de se casar. And so
party. Funny how the ladies acquire different titles when they get married. Do you know who I'm going to see tomorrow? Buckingham Palace. No, really. Ela fala, diz que vai para festa de casamento da sobrinha e tal, e vão fazer uma grande festa, aí ele diz, as pessoas quando se casam elas ganham novos títulos, né? Aí quando ele cala a boca ela pergunta, quem é que eu vou ver hoje? Aí ele para e diz, o Palácio de Buckingham. É isso que ele fala. Really guess. You don't know. Adele. Oh, I see. Do you know why I'm going? No. She's having a party at her house tomorrow. It's her birthday, isn't it? No. Do you know why? No. It's to do with her daughter. Não lembra de nada. Aí ela diz, você sabe para onde eu vou? Não. Você sabe quem eu vou ver? Não. Você sabe o que eu vou fazer? Não. Tudo isso ela já tinha falado. Eu vou ver a filha da sua irmã que vai se casar e eles estão fazendo uma festa. E aí ela pergunta, quem eu vou ver? Não sei. O que eu vou fazer lá? Não sei. O caso mais famoso de um paciente que tinha déficit de memória episódica e não de memória de curto prazo é desse paciente chamado Henry Mollison. Ele é um americano do estado de Connecticut que, desde os 10 anos de idade, apresentava crises epiléticas. E essas crises epiléticas começaram a piorar. Ele começou a apresentar alguns déficits de memória, inclusive. E aí, ele com 27 anos, em 1953, ele foi operado, foi submetido a uma cirurgia que foi realizada por esse médico, William Scottville, que propôs ao paciente HM, como ele era conhecido. Ele morreu agora, há pouco tempo atrás, aos 82 anos. Ele, então, nessa época, em 1953, foi proposto uma cirurgia experimental a ele, uma vez que as crises dele estavam ficando cada vez piores, então estava se tornando o que a gente chama de epilepsia intratável, então precisava de algum outro tipo de recurso. E nessa cirurgia, esse médico ele fez uma remoção bastante significativa dos 2 hipocampos. Então, só para dizer para vocês que esse tipo de cirurgia não se faz mais. Então, era uma cirurgia experimental que não deu certo. Vocês vão entender por que não deu certo. Não deu certo, quer dizer, deu certo para livrar ele das crises, tanto é que ele viveu até os 82 anos de idade. Mas não foi uma cirurgia conservadora, foi uma cirurgia bastante extensa, que é o que vocês estão vendo aqui em verde nesse slide. Isso aqui é a ressonância do cérebro do HM, mostrando lesões nessa região mais medial do cérebro, nessa região do lobo temporal. A gente conhece essa região como lobo temporal medial ou lobo temporal mesial. Então percebam que a cirurgia, ela fez a ressecção, ela removeu 2/3 do hipocampo, para-hipocampo, córtex entorrinal, córtex piriforme e amígdala. A gente nunca falou de nenhum desses aqui, nem para-hipocampo, córtex entorrinal, piriforme e amígdala. Já já eu mostro para vocês essas estruturas, onde é que elas estão localizadas e como é que elas estão organizadas, para vocês terem uma noção anatômica do tipo de lesão que ele sofreu. Esse era o tipo de déficit que o HM apresentava. Então, o HM tinha o que se conhecia por amnésia anterógrada. Então, a amnésia ela pode acontecer de 2 formas, ou ela é retrógrada ou ela é anterógrada. A amnésia retrógrada é aquela amnésia que acontece a partir do evento, do insulto que levou a amnésia para trás. Ou a amnésia ela é anterógrada, quando a amnésia acontece do surto do evento para frente. E em ambas, você consegue caracterizar um período para o déficit. Então, a pessoa pode ter uma amnésia retrógrada de 3 anos, o que significa dizer que ela não lembra do acidente que levou aquilo lá para trás. O que pode levar à amnésia? Que eu não comentei. AVC é uma causa bastante comum de amnésia. Cirurgias, como no caso disso aqui,
lesões que vêm de traumas, então um acidente de carro, por exemplo, ou substâncias. Então você tem substâncias que levam à amnésia transitória, como aquela substância que as pessoas usam no teste de VADA, o amital sódico. É um anestésico de curta duração que leva a uma amnésia do tipo anterógrada. Então, o que é uma amnésia anterógrada? A partir do acidente, por exemplo, então a pessoa sofreu um acidente de carro, a partir do acidente, ela não lembra do acidente para frente. Quanto tempo? Então, por exemplo, a pessoa não lembra, um mês depois do acidente eu não lembro de nada ainda. Mas depois de um mês eu comecei a lembrar das coisas. Então, a pessoa pode ter as duas amnésias ao mesmo tempo. Você pode ter pacientes que têm amnésia retrógrada e amnésia anterógrada. O que o paciente HM tinha? Ele tinha uma amnésia anterógrada profunda. O que significa de uma amnésia anterógrada profunda? Ele não conseguia criar novas memórias episódicas. Então, ele não conseguia criar, a partir de uma lista de palavras, por exemplo, que ele via. Você pedia para ele memorizar essa lista de palavras e depois de um tempo você perguntava aquela lista de palavras, ele não lembrava daquela lista de palavras. Ele ia todo dia para o hospital, quando ele chegava no hospital ele não sabia onde ele estava. Ele conversava com o médico dele todo dia e ele não sabia quem era o médico dele. Ele perguntava todo dia, quem é você? Depois da cirurgia, ele ficou com uma amnésia anterógrada profunda, mas ele ficou com funções cognitivas, de percepção e funções motoras intactas. Ele manteve intacto os processos de memória imediata, os processos de memória de curta duração. E ele tinha completamente preservado as memórias de praticamente do dia da cirurgia para trás. Ele tinha um pouquinho, alguns dias de memória retrógrada, mas ele conseguia lembrar de tudo que tinha acontecido há mais tempo. E um outro tipo de memória, que eu vou falar para vocês na próxima aula, que é a memória procedural, era preservada nele também. Então, memórias de procedimentos. Ele conseguia aprender, por exemplo, ele conseguia aprender novos movimentos. Ele conseguia aprender diferentes notas no instrumento. Então, a princípio, a gente conseguiu identificar com o caso dele uma estrutura ou um conjunto de estruturas do cérebro que é fundamental para a formação de novas memórias episódicas, de novas memórias que estão relacionadas a algum tipo de evento que tem a ver com quem, onde e quando. Era esse tipo de memória que ele não conseguia construir, ele não conseguia criar novas memórias. Então, o que houve nessa época foi uma associação direta entre o que ele conseguia fazer, então o tipo de memória que houve o déficit de memória, e a estrutura do cérebro que foi lesionada com aquele tipo de déficit de memória. Da mesma forma que você tem déficit de memória, a gente também tem exemplos de pessoas que têm uma alta capacidade na memória episódica, particularmente na memória episódica autobiográfica, então na memória de eventos em que aquele próprio indivíduo participava. Tem vários exemplos na literatura, tem vários vídeos e tal, eu encontrei um que eu achei interessante, de uma criança, curtinho, de uma criança de 10 anos que tem uma super memória autobiográfica. Jake Hausler, age 10. What day of the week was Halloween 2011? Monday. That one I didn't even have to think about. New Year's Day. Essas pessoas, como é que eles testam? Muitas vezes eles testam as pessoas de que forma? Ele chega para a pessoa e fala, que dia da semana foi 3 de janeiro de 1943? Aí o cara, pá, foi. Ah, eu lembro porque eu estava em tal lugar, como se o filme da minha vida tivesse passado na minha cabeça. Aí, você está perguntando de 2008. Então, de 2008 para cá tem, sei lá, 12 anos. Aí, 12 anos. Então, eu vou lembrar de 12 e 31 de janeiro de 12 anos. Aí, eu lembro 31 de janeiro de 12 anos seguidos. Aí, eu digo, então, esse aqui eu estava em tal lugar, era tal dia eu estava fazendo isso. Então, é dessa maneira que eles lembram. Quer dizer, a memória episódica
Não é porque ele decora o calendário e diz, não, ele não está decorando o calendário. É diferente do que a gente tinha visto antes, em que a pessoa tem uma alta habilidade na memória de trabalho, efetivamente. Nesse caso, ele tem uma alta habilidade em gravar episódios. Essa primeira parte do vídeo, ela pergunta, que dia da semana foi tal dia? Aí ele nem titubeia e fala, Halloween é que ele fala? Não lembro, Halloween. Que dia foi Halloween de tal ano? Aí ele fala, tal dia, quinta-feira. Aí ele para assim e fala, essa aí eu nem tive que pensar sobre isso. Segunda-feira, era? Segunda-feira. Aí ele diz, essa aí eu nem tive que pensar sobre isso. Hausler, age 10. What day of the week was Halloween 2011? Monday. That one I didn't even have to think about. New Year's Day 2010. Friday. Friday. I remember that because I was up all night at the Blues game. That's when Jake was 6. He lives in St. Louis. Então, essa memória que ela pediu para ele era uma memória que ele tinha 6 anos de idade. E é engraçado porque o que ele diz, eu lembro disso porque nesse dia eu passei a noite acordado fazendo sei lá o quê. Então ele lembra do evento que aconteceu naquele dia, por isso que é uma alta capacidade de memória episódica, certo? Então algumas pessoas têm essa alta capacidade de memória episódica. Bom, pessoal, então a estrutura-chave para esses processos de memória episódica é o hipocampo. Um dos primeiros dados que a gente teve, da informação que a gente teve de que o hipocampo tinha essa importância, vem do caso do HM, mostrando que a ressecção do hipocampo bilateral leva a esses transtornos de memória. E o que se vê hoje é que, na verdade, esses transtornos de memória, tanto do HM como outros transtornos de memória, estão associadas a um refinamento do que é o hipocampo. No que diz respeito à memória e no que diz respeito a neurociências da memória, talvez esse seja um dos campos em que a neurociências evoluiu significativamente em comparação a outros processos cognitivos. E, em parte, essa evolução se dá pela facilidade que eu tenho de testar esse tipo de modelo em modelos animais. Se eu imaginar, né, que esse processo ele é um processo que também acontece em outros animais, isso é muito mais intuitivo do que eu imaginar que um processo de linguagem acontece da mesma forma que é um processo de linguagem com a gente, acontece em outros animais. Então a gente tem muita facilidade para testar a memória, em comparação, o dado concreto para você testar a memória, ele é muito robusto. Então isso possibilita que você avance significativamente na neurociência da memória, uma vez que você consegue agora trabalhar com modelos animais em que você consegue usar técnicas mais invasivas. Então você consegue, em pequenos animais, tanto usar técnicas que você lesiona diferentes estruturas do cérebro daquele animal e você avalia o comprometimento comportamental daquele tipo de lesão. Hoje em dia, a gente tem várias técnicas super refinadas para você fazer lesões milimétricas, né? Então, você tem técnicas tanto de ataque ácido como de ataque elétrico para você promover a ablação, a morte de neurônios de uma região celular muito específica, de uma região do cérebro muito específica, como você tem a possibilidade de fazer o registro eletrofisiológico dessas unidades. Então você tem a possibilidade de entender muito mais a fundo os processos de memória nesses modelos animais do que a gente consegue ter em humanos. Bom, então nesse paralelo entre humanos e pequenos animais, ficou claro que o hipocampo realmente tem um papel muito fundamental no processamento de memória. Então a informação que a gente tem do HM combina também com a informação que é presente nos estudos, nos experimentos animais. Então no HM e nos experimentos animais, a gente consegue entender esse processamento de memória como envolvendo não só o hipocampo, mas envolvendo várias outras estruturas menos conhecidas do que o hipocampo, mas que compõem o que a gente chama de formação hipocampal e que compõem o que a gente chama de sistema límbico. Sistema límbico é um sistema muito importante para a memória e muito importante para a emoção, particularmente.
Quais são essas estruturas? Então, aqui o que vocês estão vendo é o hipocampo. Então, o hipocampo está sendo mostrado aqui em laranja. Uma outra estrutura importante anterior ao hipocampo é a amígdala, que é o que vocês estão vendo aqui em cinza. A amígdala é uma estrutura muito... assim como o hipocampo é importante para a memória, a amígdala é importante para a emoção, particularmente para emoções aversivas. Aqui à esquerda, vocês estão vendo essa parte da formação que é conhecida por córtex entorrinal, aqui em verde, e aqui vocês estão vendo em rosa o córtex peririnal. Aqui um corte dessa mesma estrutura do cérebro. Então, o que vocês estão vendo aqui é um corte coronal nessa direção do cérebro, mostrando aqui, então, nesse corte coronal, o hipocampo, mostrando o entorrinal e mostrando o peririnal, aqui em rosa. Foram essas as estruturas aqui que o HM teve lesionado. Ele não teve lesionado só o hipocampo. Ele teve lesionado o entorrinal, o peririnal, a amígdala quer dizer, a lesão foi muito maior. Aqui um detalhamento ainda maior do hipocampo, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui eu queria só que vocês vissem o nível de detalhamento que a gente consegue chegar com essas experimentações em animais, em pequenos animais. Então, isso aqui agora que vocês estão vendo é um zoom no hipocampo. Então, um zoom só nessa porção do hipocampo, propriamente dito. E aqui vocês veem as várias áreas que o hipocampo é composto e a maneira como a informação se propaga no hipocampo. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de via perfurante. O que você está vendo aqui é o entorrinal. O que você está vendo em verde é o giro denteado. E o que vocês estão vendo aqui em azul claro, azul mais escuro e roxo são as regiões conhecidas por CA1, CA2 e CA3 do hipocampo. Estou trazendo isso aqui para dizer para vocês que hoje a neurofisiologia da memória ela já opera nesse nível de mecanismo, já opera na compreensão de como esse tipo de memória se forma e se propaga em diferentes porções do hipocampo. E isso só é possível a partir do momento que a gente tem a possibilidade de fazer estudos em pequenos animais. O hipocampo não é a única estrutura que participa de processos de memória episódica, então a gente tem a impressão quando a gente está estudando memória que o hipocampo é o único, ou o hipocampo e a sua circunvizinhança é a principal estrutura associada à memória episódica, mas a gente tem outras estruturas que também estão associadas a déficit de memória episódica. Um exemplo é o que a gente chama de síndrome de Korsakoff. A síndrome de Korsakoff, eu trouxe esse, que é um capítulo do... Ah, meu Deus, veja só. Lá vou eu de novo. Daquele... House, exatamente, Dr. House, exatamente, obrigado, Marina. De um dos pacientes com síndrome de Korsakoff e a maneira como eles colocaram eu achei maravilhosa. Então eu vou apresentar isso aqui para vocês. Sabe o que é isso ou está apenas chutando tudo que começa com C? Os problemas renais podem causar perda de peso. Aqui, C-A-C. Meu Deus, está indo na ordem alfabética. Doutor, por que esse alfinete com pássaro? Ele realça os meus olhos. Oi, Jolly, sou o Dr. House. Por que veio para o hospital? O meu pulso. Como aconteceu? Eu tava na roda gigante, aí uma gaivota imensa voou pra cima de mim. Que coisa horrível. Eu tentei golpear a gaivota, mas eu acertei na roda gigante. Ela inventou tudo isso? Não, o pulso dói mesmo. Eu não tô mentindo. Claro que está. Você não sabe o que aconteceu. Está sem memória. Síndrome de Korsakoff. O cérebro foi prejudicado por excesso de bebida ou dieta insuficiente. Com certeza o segundo. Ela não tem lembranças novas, nenhuma ideia nova e não sabe o que está acontecendo. Então o seu cérebro preenche os vazios o melhor que pode com dicas visuais. O cavalo na sua blusa fez ela inventar o acidente e a cena de surf na sua pasta fez ela pensar na praia. Essa é a representação da síndrome de Korsakoff no cérebro. Então, notem que a síndrome de Korsakoff é uma síndrome que acontece, aqui está ruim de ver, mas esse aqui são os corpos mamilares.
Os corpos mamilares, eles ficam na base do tálamo, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o tálamo. Então, os corpos mamilares ficam bem na base do tálamo. O que se vê com a síndrome de Korsakoff, então, são lesões que envolvem os corpos mamilares, principalmente, e algumas porções do tálamo, principalmente o tálamo dorsal. Então, porções do tálamo dorsal também estão associadas à síndrome de Korsakoff, bem como lesões no corpo caloso, que é, como a gente tinha visto, a principal comissura entre os dois hemisférios. É aquela via de feixes de axônio que tem entre um hemisfério e outro. A memória, ela também tem um componente importante de memória espacial. Então, como a gente viu, existe uma diferenciação significativa entre o loop fonoaudiológico e o loop espacial, e isso também a gente vê em estudos de memória. Memória espacial é o principal tipo de memória utilizado em protocolos com pequenos animais, particularmente usando esse modelo, que é conhecido por Morris Water Maze. É basicamente um tanque com água turva. Então, nessa água, o bicho não consegue ver o fundo, ele só consegue ver a superfície da água. O que se faz, então, é filmar esse tanque à medida que o bicho vai nadando nessa piscina, sem saber que no fundo da piscina, em um determinado ponto da piscina, tem uma plataforma. O que se faz é soltar o bicho numa determinada região, e esse bicho, numa primeira tentativa, isso aqui que vocês estão vendo em vermelho, foi o caminho que ele seguiu nadando, até que de repente ele chegou na plataforma. Quando ele chegar na plataforma, que você soltar ele de novo do mesmo ponto que ele foi soltado inicialmente, ele vai imediatamente e diretamente para a plataforma, indicando que ele demora bem menos tempo para chegar na plataforma, porque ele agora tem a memória de onde está a plataforma. O que você está vendo aqui é o tempo que ele demora para chegar na plataforma para diferentes tentativas. Então, na primeira tentativa, ele demora um determinado tempo, que é o que você está vendo aqui na latência média, ele demora 50 segundos, o que quer que seja. E aí, depois, na segunda tentativa, de 2 a 6 tentativas, ele já diminui significativamente o tempo que ele leva para chegar lá. E veja, ele vai melhorando. A cada iteração, ele vai reduzindo ainda mais o tempo que ele leva para chegar naquela plataforma. No caso dos bichos que têm o hipocampo lesionado, esses bichos eles não ganham essa habilidade. Eles não memorizam efetivamente onde está a plataforma. O hipocampo ele também tem uma característica muito importante. Foi descoberto por um pesquisador inglês chamado O'Keefe, é o último nome dele. Em 1971, o O'Keefe descobriu um conjunto de células no cérebro de um rato, que é o que ele chamou de play cells. As play cells são células que respondem especificamente à posição do rato dentro do ambiente. Então, dependendo de onde o rato está no ambiente, eu tenho um conjunto diferente de células no hipocampo que codificam espaço. Então, codificação de espaço é memória visoespacial. O que significa codificar espaço? Significa eu usar referências que existem no espaço, uma lâmpada, um anteparo, os cantos da caixa, enfim, eu uso pontos de referência que eu tenho para me localizar espacialmente aqui dentro. Então, é uma representação visoespacial desse processo. No rato e no ser humano, aparentemente isso é tão fino que a gente tem dentro do hipocampo células que respondem especificamente ao lugar que o bicho está dentro do ambiente. Então, se ele estiver num determinado lugar, um conjunto de células vai responder, do hipocampo. Se ele estiver em outro lugar, um outro conjunto de células do hipocampo vai responder. E assim por diante. E o que vocês vão ver aqui nesse vídeo, a informação de espaço foi codificado no hipocampo. Foi codificado de que forma aqui? Fazendo com que diferentes células do hipocampo disparassem em diferentes lugares que esse bicho está no ambiente. Então é como se fosse um mapa mental. Eu criei um mapa
do ambiente. Então aqui eu tenho um rato, o rato tem vários eletrodos, o que vocês estão vendo aqui é que cada eletrodo está sendo representado por uma cor diferente. E o que vocês vão notar é que, dependendo da célula que dispara, ele vai pintar aquela célula naquele ambiente. Em outras palavras, se ele está nessa posição do espaço e essa célula vermelha dispara, ele vai botar um ponto vermelho aqui, dizendo que foi a célula vermelha que disparou. Se o rato andar um pouquinho e a célula amarela disparar, ele vai pintar aqui de amarelo. Então, o que vocês vão ver é a evolução do disparo dessas diferentes células à medida que o rato anda pelo ambiente. Claro que está num time-lapse bem mais rápido do que o bicho andando no ambiente. Mas vejam que loucura. Vejam que coisa mais bem representada, exatamente. Então você vê que essa célula rosa aqui, ela codifica muito esse espaço aqui. Essa célula verde e amarela codifica muito essa região. Essa célula mais vermelha codifica muito essa região. Essa célula mais azul codifica muito essa região. Então, esse mapa que vocês estão vendo aqui, gente, nada mais é do que a representação espacial que esse bicho criou na cabeça dele. É um mapa mental, é um mapa de memória. Olha que coisa mais linda. É um mapa de memória. Então, aqui a gente começa a ter a habilidade de diferenciar mesmo o que é um processo, como é que o cérebro faz para codificar informação. Aqui a gente está vendo um exemplo em que, neste caso, o cérebro destes animais funciona de tal maneira que ele codifica cada parte do espaço em diferentes regiões do hipocampo. Então é como se ele tivesse... Lembra que a gente falou de mapa somatotópico, a gente falou de mapa tonotópico. O que eu estou mostrando... Então, o que era um mapa tonotópico? Diferentes células respondem a diferentes condições do estímulo. Qual era a condição do estímulo? Frequência. O mapa tonotópico, diferentes células do meu cérebro respondem dependendo de qual região do corpo eu toco. O que isso aqui está dizendo? Que diferentes células do hipocampo respondem dependendo da posição que o bicho está no ambiente. Bom, gente, então só para a gente fechar a aula de hoje, ela tem uma relação muito próxima com a nossa última aula. Quando a gente percebeu que o lexo mental, ele não é organizado em uma dada região específica do cérebro. A ideia de que o lexo mental seria a representação daquelas palavras no nosso cérebro. E o que a gente viu é que esse lexo mental, no fundo, ele está espalhado pelo nosso cérebro. Não tem nenhuma região do nosso cérebro que seria a região responsável por guardar todas as palavras que a gente tem no nosso lexo mental. Memória semântica é algo que está relacionado à linguagem, está relacionado à semântica, está relacionado à definição, está relacionado. Então, é uma memória que está relacionado a conhecimentos que são atemporais. Você não tem como... o conhecimento semântico ele não está relacionado a quem, quando e onde. O conhecimento semântico, então, ele é um conhecimento que ele é atemporal, como... em geral, como um conceito. Então, se eu pergunto para vocês o que é uma cadeira, isso é um conceito. Você não tem um episódio que leva à criação do conceito cadeira. Da mesma maneira que a linguagem também está associada ao conceito de que o nosso cérebro armazena os diferentes conceitos associados às linguagens, ou lexo, em diferentes regiões do cérebro, de uma maneira compartilhada em diferentes regiões do cérebro, isso também é verdade para memória semântica. Assim como o lexo mental, ou seja, a memória para esses conceitos, ela é distribuída em diferentes regiões do cérebro. Qual é o tipo de experimento que permite fazer essa associação entre a distribuição de conceitos, a distribuição dessa memória semântica no cérebro, usando técnicas de neurociência cognitiva? Uma das estratégias surgiu recentemente e é uma estratégia que está baseada em aprendizado de máquina, em inteligência artificial. Como é essa estratégia? Então eu vou apresentar essa estratégia para vocês e depois eu vou apresentar um experimento que a gente fez.
como é que funciona essa estratégia? Eu vou apresentar imagens que pertencem a diferentes categorias semânticas para um indivíduo que está dentro de uma máquina de ressonância. Embora as imagens pertençam a diferentes categorias semânticas, cada imagem que eu vou apresentar é um exemplar daquela categoria semântica. Então, se eu quiser apresentar a imagem de garrafa, conceito garrafa, eu vou apresentar imagens de vários tipos de garrafa. Certo? Cada vez que eu apresentar uma imagem garrafa para aquele indivíduo, o cérebro daquele indivíduo vai processar aquela informação de alguma maneira. Então, o que eu vou olhar é, no momento que eu apresentei a imagem garrafa e nos poucos segundos que seguiram a imagem garrafa, o que aconteceu com o sinal de ressonância magnética em todos os vóxeis do cérebro da cabeça, em todos os pontos da cabeça dessa pessoa. Aí eu vou dizer, quando eu apresentei, então aqui o que eu estou mostrando para vocês é o processo de apresentar várias vezes imagens da mesma categoria. Então aqui em verde, a primeira vez que eu apresentei uma garrafa, a segunda garrafa que eu apresentei, a terceira garrafa que eu apresentei. Aqui está o primeiro sapato que eu apresentei, o segundo sapato que eu apresentei e o terceiro sapato que eu apresentei. O que eu estou mostrando aqui embaixo? Eu estou mostrando o brilho para cada ponto do cérebro. Então isso aqui, imaginem, tem 6.000 pontos. Então, para cada vez que eu vou lá e mostro uma imagem, eu crio o quê? Um padrão de atividade no cérebro. Tá claro? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, depois que eu fizer várias sessões, e aí que entra a ideia do aprendizado de máquina, depois que eu fizer várias sessões, que é o que eu chamo de sessão de treinamento, depois que eu apresentar 100 imagens de garrafa e 100 imagens de sapato, eu vou procurar identificar na composição de todos esses vóxeis qual é a cara desse vóxel que representa consistentemente a garrafa e que consistentemente representa o sapato. Então, eu vou usar uma estratégia que eu vou treinar essa maquininha de tal maneira que ele vai tentar encontrar quais são esses parâmetros, que quando eu uso em combinação, qual é a melhor combinação de parâmetros, que quando eu uso aquela combinação de parâmetros, eu consigo separar bem o que é garrafa do que é sapato. Qual foi o experimento que a gente fez? A gente teve 4 voluntários. Cada voluntário fez 20 sessões de meia hora. Então ele veio 20 vezes para o hospital e nas 20 vezes, cada uma das 20 vezes que ele veio para o hospital, ele ficou meia hora e nessa meia hora eu apresentei 1.680 imagens divididas em 6 categorias, que é o que vocês vão ver nesse vídeo agora. Um pedaço disso. Esse barulho que vocês estão vendo é a ressonância funcionando, e aqui o que vocês estão vendo são as imagens, as diferentes imagens das diferentes categorias sendo apresentadas por voluntário. Eles faziam 20 sessões de meia hora cada, em que eu apresentava várias fotos de carro, várias fotos de comida, várias fotos e assim por diante. Aí eu usei um classificador como esse. Então eu usei... O que eu fiz? Eu treinei a minha maquininha, eu treinei o meu classificador para que ele consiga, da forma mais eficiente, dizer o que é dizer o que é carro, comida, casa, pessoa, réptil e árvore. Qual é o resultado desse tipo de processo? O que vocês estão vendo aqui é o seguinte, ó. Nesse eixo X é o que eu apresentei. E no eixo Y é o que o meu programa adivinhou. Então, como é que isso funciona? Nesse caso aqui, eu apresentei carro e o meu algoritmo disse, você apresentou carro. Acertou.
Ou eu apresentei carro e o meu algoritmo disse que era um réptil. Opa, réptil tá aí. Certo? Ou eu disse que era um carro e o meu algoritmo disse que era uma árvore. Então, o que vocês estão vendo aqui são os diferentes trials e eu estou perguntando para o meu algoritmo, você acerta ou você erra? E olha a eficiência dele. Ele, para carro, ele acerta 79% das vezes, para comida 57%, para casa 100%, para pessoa 100%, para réptil 75% e para árvore 79%. Então eu consigo, sabendo que se fosse aleatoriamente, a chance de eu acertar é 16%. Porque são 6 categorias. Para eu aleatoriamente dizer o meu programa acertou aleatoriamente, esse valor tinha que estar em 16%. Em todos eles, 16% igualmente distribuído. Nas 6 categorias para dar o 6%, o 100%. Então, o que você está vendo aqui é que ele acerta pra caramba. E mais interessante, que é o final da aula de hoje, quais são as regiões do cérebro que melhor decodificam a informação semântica? Quais são as estruturas no meu cérebro que melhor traz informação para que eu melhore o meu ajuste? Então, o melhor ajuste no meu modelo se dá quando eu uso quais regiões do cérebro? E aí vocês estão vendo aqui as principais regiões para carro, as principais regiões para comida, as principais regiões para casa, as principais regiões e assim por diante. Ou seja, qual é a visão mais moderna que a gente tem sobre memória semântica no cérebro humano? Não existe uma região em que você guarda categorias diferentes. Não existe uma região, assim como não existia uma região do lexo mental, que eu guardava palavras diferentes, também não existe uma região do meu cérebro que guarda categorias diferentes. Várias regiões do meu cérebro participam coordenadamente para que aquela categoria seja lembrada, então tem uma representação no cérebro, e mais do que isso, essa categoria, ela varia entre ela no que diz respeito ao padrão do cérebro inteiro. Então eu não diferencio carro de comida, porque eu tenho uma região aqui especificamente que contribuiu para que eu soubesse o que era casa e comida. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, na verdade, então, essa representação de memória semântica, ela é distribuída pelo cérebro. Não tem uma região que processa a memória semântica. Beleza? Só para que vocês vejam a beleza que está por trás desse tipo de trabalho, é que agora eu estou vendo o padrão por indivíduo para cada categoria. Isso aqui que vocês estão vendo é o que eu estou chamando de padrão, que no fundo é um padrão que eu extraí para 47 regiões por hemisfério do cérebro, então aqui é o cérebro esquerdo e direito. Isso aqui é a atividade das 47 regiões no hemisfério esquerdo, 47 regiões do hemisfério direito, para cada uma das categorias: carro, comida, casa, pessoa e assim por diante. Então, cada coluna dessa representa uma categoria, cada grupo desse aqui representa um indivíduo e cada linha dessa representa uma área, no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Agora, olhem, grosseiramente, são 4 indivíduos diferentes. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é a consistência individual para 4 indivíduos diferentes processando categorias distintas. Então, você vê que verdadeiramente tem áreas que participam mais da distinção daquelas categorias, o padrão daquelas áreas, o padrão de atividade naquelas áreas, em boa parte distingue as categorias, é o que a gente está vendo nessa imagem. O sistema visual distingue muito categorias. Ele é muito importante para a distinção de categorias, mais do que regiões frontais, por exemplo. Mas existe uma contribuição significativa dessas outras regiões também. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a vocês. Tenham um bom final de semana e até segunda-feira, né?